Não, como é que fala, Dan? Antropossócio-psicológico? Ah, mais natural, tá muito pesado ainda. Antropossócio-psicológico? Pode melhorar. É que nem otorrinolaringologista, né, gente? Ô palavra, hein? Ai, Jesus. Ah, Mas vai sair natural. Quando tiver que sair, vai sair antropossócio-psicológico. tá bom. Você sabe que se não sair natural, eu vou cortar, né? Tá. Todas as pessoas da nossa equipe é um pedido de gratidão para o nosso editor. Hum, hashtag Hashtag amamos editor. editor. Beijo, editor. Olá, amigos, aprendizes de Joana. Estamos aqui novamente hoje para. Daqui a pouco não tem mais mãos suficientes, né, Dani? A gente vai ter que É. pedir emprestado. Já estamos no sexto episódio. E hoje iniciamos o capítulo 2 do livro Psicologia da Gratidão. O capítulo que vai falar sobre o milagre da gratidão. E mais uma vez, né, Dani? A gente, né? Quer dizer, eu sugeri, não, Dani, vamos fazer a introdução e a gente já faz a primeira parte. Mas quando a gente vai estudar, gente, só a introdução do capítulo é tão rica, é tão rica, é tão rica, que hoje a gente vai ficar na introdução e no próximo episódio a gente faz a primeira parte, que vai falar da sombra perturbadora, depois do inconsciente coletivo, depois do ser maduro psicologicamente, para finalizar essa parte. Então, hoje, para quem tem o livro, quem vai, né, o livro vai chegar depois e vai acompanhar, esse episódio trata das páginas 33, 34, 35, 36, 37 e um tiquinho da 38. Seja muito Isso aí, Ju. bem-vindo, Dani. E aí? Estamos aí, aprendendo mais um monte de coisa. Juntos. Muito Nosso bem. livrinho de gratidão, né? Nosso exercício diário de escrevermos as nossas gratidões do dia a dia, né? Isso. E aí a gente, quem não nos acompanhou em algum dos outros episódios, a gente lançou para quem quisesse acompanhar é, conosco, né? Nós fomos desenvolvendo um caderno onde a gente chama o caderno da gratidão, aonde diariamente nós nos comprometemos a parar um instante e Uhum. escrevermos a tudo que somos gratos, né? Isso. Baseado em tudo que a gente vem estudando e vai aprendendo. É engraçado que a cada dia a gratidão vai mudando a forma de ser escrita. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É por isso que a Pois gente insiste, Dani, é chato, né? Ah, de novo vocês vão falar disso. Mas a gente tem aprendido tanto. Outro dia desse eu me peguei, eu acordei e já fiquei lembrando. Falei assim, pelo que eu vou agradecer hoje? E aí, de repente, falei assim, mas eu não quero agradecer pelas mesmas coisas. E, de repente, eu me vi pensando em outras coisas. E aí eu parei e pensei, falei assim, gente, que legal isso. Olha só como é que, de repente, eu estou começando a ampliar a minha percepção para descobrir outras coisas para agradecer. Se eu não tivesse que fazer essa atividade, será que eu estaria pensando nisso? Então, por isso, o convite para essa experiência é preciso viver, é preciso passar pelo desafio de esquecer, de fazer, de procurar, de achar que está enchendo linguiça, como a gente diz no popular, né? E por aí vai. é. É Vamos isso. falar de Ju, consciente? vamos falar de consciente. Já aproveitando esse seu gancho, já entra nos conscientes aí, hein? Então, olha só, tem tanta coisa bonita, mas a gente não pode falar de todas as coisas bonitas. E aí a gente começa nesse episódio hoje se aproveitando de algo que Joana vai chamar muito a atenção da gente, para a importância de o quanto estamos conscientes
da nossa vida, o consciente desse nosso eu. E logo no início ela vai então dizer que esse nosso eu, esse nosso ego, ainda é infantilizado, primitivo, ele tem por obrigação, o processo dele é o quê? É se tornar consciente, né? E aí, à medida que se torna consciente para sair desse primitivismo, eleger o bem-estar e a saúde como as diretrizes da sua vida. Porque conseguimos, através disso, a questão da harmonia, trazer harmonia para o nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, começar a se identificar, a se aproximar do nosso self, que é a nossa parte, então, do nosso eu, que vai estar conectada com o superior, né? Com Deus, com a nossa parte iluminativa, que é o nosso grande objetivo. E aí, chegando ao que ela fecha esse parágrafo, falando de perceber a finalidade da existência. Então, Ju, olha como é legal, né? Ela traz essa ideia, né? De tanto que a gente já falou de ego, né? Ego primitivo, infância ainda, né? Que a gente está, mas ela joga luz nesse momento do apercebimento, onde a gente precisa se aperceber, olhar para nós, como estamos hoje, né? Sempre a impressão que eu tenho, Ju, quando eu vou lendo o livro, parece que eu já li essa parte. Só que aí eu contextualizo com esse milagre da gratidão, que é esse capítulo que a gente está entrando, e aí eu fui buscar o que significava milagre. Olha só, um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Então, se é um ato fora do comum, o milagre da gratidão, a gente precisa muitas vezes trazer para nós esse fora do comum. O comum é sermos como somos, agindo de forma automática, e por isso que o ego talvez ele toma essa proporção em nós, né, no dia a dia, e depois ela traz assim que a gente permanece na sombra, na condição de sombra morbosa, na condição de uma sombra enfermiça ainda, né, que dá lugar à instalação de emoções igualmente primárias. Então, se eu permaneço nesse status primário do meu ego, eu não vou conseguir sair desse círculo que muitas vezes se instala em nossa existência, né? E aí a gente fica calejando nas ações que nos deixam ainda nesse estágio primário de ser, né? E o ego primitivo, como obrigação de nos manter, né? Saúde, bem-estar, sabe? Tudo funcionando ali, ele vai buscar o que a gente acha melhor. Ele vai buscar o que nós estamos cheios. Ele vai buscar os desejos que nos alimentam. Então, quando ela convida para a gente olhar para nós, é onde talvez comece essa transformação que a gente tanto busca, né? É engraçado que a gente, no estudo para esse episódio, a gente procurou muito o dicionário, né, Dani? Foram várias palavras. E eu confesso aqui ao vivaço, como diz o Daniel, que a primeira vez que eu li esse livro, eu li. E é um livro para ser estudado, parágrafo por parágrafo, né? E ela continua, então, Dani, na sequência do que ela fala dessa sombra morbosa, que é uma sombra doentia. Olha a outra palavra que a gente pesquisou, né? Ressumando com frequência do inconsciente pessoal, que seria uma dos sinônimos que eu mais gostei, falava de gotejamento. Então, gotejando, né, com frequência do inconsciente pessoal, vai afastando o paciente do saudável. Ou seja, tudo aquilo que a gente não olha, que está ali no inconsciente, que a gente deixa na parte submersa do iceberg, que a gente às vezes não assume que é
né, que faz sim determinadas coisas. A gente acha que fica escondido, mas na verdade vai voltando. Às vezes gotinha por gotinha, a gente não percebe e vai nos afastando desse estágio saudável. E aí nos mantendo no que você estava falando, nessa sombra doentia, né? No ressumando, Ju, você gostou de gotejando. Eu gostei de revelar-se, porque é um outro sentido que a palavra tem. E muitas vezes se revela para nós e a gente não consegue enxergar. Goteja, não tem aquele ditado popular, né? Copo cheio, mas uma gota transborda. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer o convite que Joana trouxe aqui para a gente a perceber-se, né? Desse momento que a gente vive, desse distanciamento que a gente busca muitas vezes como opção, porque tem medo dos conflitos, né? Tem medo de como nós vamos nos comportar perante conflitos, né? Ela traz aqui mais uma parte aqui para frente aí dessa introdução, que a gratulação ela tem uma referência também com os insucessos. E aí a gente às vezes vai gotejando, vai se revelando na nossa vida, vai ficando mais claro, vai ficando muito claro, cai toda a miopia, bota-se lente, faz tudo e nós estamos estacionados no mesmo lugarzinho ainda. E muitas vezes, em vez de agradecer, estamos reclamando. Então, olha que exercício que a gente ganha quando a gente lê essa introdução. Será que eu agradeço? Será que eu reclamo? Será que eu consigo ver o que eu recebo? Aí, e aí, pode, Ju, vai. então, é se permitir também que se eu agradeço, mas eu também ainda reclamo, olhar para essa reclamação, né? Porque também não é de uma hora para outra. Você virou perfeito, Dani, depois que você começou a ser um aprendiz de Joana? Eu vi o quanto imperfeito sou. É o contrário. Mas a gente consegue começar a perceber algumas coisas que a gente tem feito e estar um pouco mais consciente. E, novamente, esse convite que Joana vai fazendo, não é nisso? A conquista da consciência para a gente chegar ao nosso propósito, que somos destinados à individuação, né? À perfeição, à fusão desse ego e desse self. Eu já vou entrar naquela palavra que você gosta. Você quer comentar alguma coisa? Então, Ju, olha só que legal que ela traz na sequência disso que você estava falando, né? Quando a gente no qual retornará a unidade que sofreu fissão, ou seja, uma ruptura, né? No processo antropossócio-psicológico da evolução através das sucessivas reencarnações. Pode repetir, Dani? Antropossócio-psicológico? Então, antropossócio-psicológico. Eu levei as 2 noites pesquisando. A palavra, o tamanho da palavra é o tamanho da pesquisa. Nas outras denominações da palavra, assim, dos significados, né, que eu busquei, traz que é um processo em que o indivíduo encontra dificuldade em razão do imposto de vencer os hábitos enfermos que o retém nas etapas vencidas. Ou seja, Joana nos traz aqui sucessivas reencarnações. Então, vamos contar que as nossas reencarnações são etapas que cumprimos, são etapas vencidas. E constitui travas à aceitação e adaptação aos novos comportamentos. Uhum. O desenvolvimento intelectual, tecnológico, científico se dá com mais facilidade e repercussão. Quando traz repercussão aqui, que o nosso desenvolvimento tecnológico, intelectual e científico é mais repercutido, me soou um convite aqui a gente falar sobre ego, né?
se isso infla o meu ego, eu ser um bom intelecto, um bom científico, um bom tecnológico, né? Me soou como essa repercussão para a gente fazer uma análise do nosso ego, o que nos completa, né? E aí ela continua a explicação, né? Que se nós temos a facilidade para esse lado mais intelectual, tecnológico e científico, quando se compara com a natureza moral, é muito mais difícil. Uhum. E eu deixei uma pergunta aqui. A sensação de prazer e gozo são mais viciantes do que a harmonia iluminativa? É para responder? Ai, gente. Porque aí a gente volta tudo na questão de qual o nosso parâmetro, né, Dani? De qual o nosso sentido existencial. Porque a resposta pode ser sim, e a gente pode achar que está tudo bem, mas de acordo com o direcionamento que a gente tem da vida da gente, né? E à medida que a gente vai ampliando essa coisa da gratidão para um assunto que a gente vai falar hoje, que é muito importante, que é conseguir ser grato, inclusive pelas coisas as experiências que a gente considera, digamos, não deram certo, pelos insucessos, pelas dificuldades, não é uma questão de que eu sou masoquista ou que eu estou agradecendo o que não deu certo porque eu gosto de sofrer, né? Isso é um convite para a gente ampliar, na verdade, a nossa visão para entender a vida muito além disso. E aí, Jung, na sequência desse parágrafo do antropossócio psicológico, Está gastando, né? ele traz a individuação, né? E aí ele diz assim: a individuação é o processo de diferenciação que tem como objetivo o desenvolvimento da personalidade individual e da consciência do ser único, indivisível e distinto da coletividade, quando o self atinge a culminância da sua realidade imortal. E aí aquele nosso exercício que a gente fez aí num episódio passado, ele é muito pertinente. Olha, coloridos. Tudo a ver, tá colorido hoje, Dani. Tudo a ver. A gente nunca sabe se é do rosa para o verde ou do verde para o rosa. Mas a gente sabe que está abraçado, a gente está abraçado no caminhar, né? Nas nossas existências. E aí, o quanto de verdinho eu carrego no azul, o quanto de azul eu carrego no vermelho, do vermelho para o verde, não, amarelo, do amarelo para o rosa. E aí, Dani, quando eu falei da gente ampliar esse sentido da vida, é justamente porque Joana, inclusive, ela vai tocar nesse assunto, nessa introdução, que é a questão da reencarnação. E a gente até falou disso, e eu quis colorir os bonequinhos, também aproveitando esse gancho que você deixou, que no amarelo, o quanto nós temos aqui do vermelho, ou nós temos do rosa, dependendo da sequência, né? O quanto esse verdinho aqui, se ele tiver nessa encarnação atual, ele carrega de todas essas outras cores, porque é o que nos constitui. E compreender, então, a vida com a herança de tudo que nós trazemos. E que não é porque não temos a lembrança da nossa existência anterior é que isso não vai existir. Porque isso vem ou gotejando, ou então se revelando pelas a nossa índole, né? Aquilo que a gente vai soltando ou vai fazendo, e às vezes não percebe, fica negando, não, isso eu não sou, mas são hábitos milenares e de existências, né? E de muitas existências.
Aí, continuando, na página 35, ela fala de inevitável que se sucedam fenômenos aflitivos. E aí, muitas vezes, a gente fica entre a condição de antropossociopsicológico, que é aonde a gente encontra a dificuldade, aonde a gente encontra as barreiras, né? E isso acaba se tornando um fenômeno que nos aflige. Sim. Só que aí eu até anotei assim, despertar para a paciência, será? Sabe? Entender que nós somos verde uma hora, azul depois, vermelho depois, amarelo depois, rosa depois, e que isso é um processo natural. Nós não podemos nos acomodar, mas nós precisamos despertar essa consciência individual que somos. Nós somos únicos, como a gente já também falou aqui. Nós temos o nosso processo de evolução, que é diferente, o meu do seu, né, Ju? O da Ju com o meu. Nós estamos em momentos diferentes. E aí, na continuidade desse parágrafo, ela fala dos atavismos, né? Atavismo é a reaparição de características. Foi assim um significado que eu achei para essa palavra que mais combinou com o que eu estava lendo. Então, perceba, reaparição de características. Então, não é porque eu estou evoluído que eu não vou mais ter, talvez, um rompante de outra existência. Sim. E continuando, Dani, aí eu vou pular ali para o 36, que traz uma citação de Santo Agostinho, que vai falar, né? As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas, com o pensamento de Deus. Na verdade, eu fui lá na frente para trazer essa citação de Santo Agostinho, né, que é um convite para compreender, né, as nossas dificuldades, as provas pelas quais passamos, como uma possibilidade de término desse sofrimento, para ilustrar o que ela então trouxe antes, que é compreender o sentido psicológico da reencarnação. Isso que a gente está falando das nossas muitas vidas, dessas heranças, desses atavismos que trazemos, e compreender que quando colocamos efetivamente uma luz sobre as nossas provas, sobre o que nós temos vivido, considerando as nossas muitas existências, fica muito mais fácil a gente perceber beleza nas dificuldades e sim agradecer pela oportunidade, às vezes, de ter que recomeçar uma vida, às vezes num novo emprego, de ter que se mudar, às vezes, de uma cidade e começar uma vida longe da família, que, digamos, não é uma coisa boa, ou pelo menos eu digo, Juliana, eu sentiria a falta de todo mundo, mas entender que isso eu vou ser grata porque também está me convidando a conhecer novas coisas, né? Então, sair da reclamação, ir para a gratidão, compreendendo que o que para mim pode ser, na verdade, um grande obstáculo, é uma oportunidade de crescimento. Sim. E todo o ciclo, né? A gente no Espiritismo sempre fala, né? Nós somos uma grande família universal. Então, assim, entender que aonde a gente estiver, se nós estivermos propensos e dispostos a não reclamar e a enxergar como um desafio, nós logo poderemos ter uma família num novo local. Lógico, não anulando a família tradicional como temos em sociedade, mas quantos amigos você forma aonde você chega? Como é a sua relação com a sociedade nova que você chega?
né? Se você só reclamar que tá ruim, que tá ruim, que tá ruim, vai ficar ruim mesmo, não tem jeito, né? Não vai ter Joana que nos salve aí explicando o que quiser, entendeu? E aí até quando você estava falando, eu pulei aqui para a página 37, onde fala de Paulo, do apóstolo Paulo. A gratidão, portanto, em toda e qualquer situação, boa ou má, como assevera o apóstolo Paulo, que era sempre o mesmo, na alegria, no bem-estar, no sofrimento, no testemunho, mantendo a integridade do self. Ou seja, o cara chegou a um nível que ele conseguia manter o mesmo comportamento, as mesmas emoções em qualquer momento, né? E às vezes a gente perde aí o doce, o que a gente faz? A gente fica meio sem saber onde há a venda de novo para comprar outro doce, né? Então, como a gente está lidando com essa resignação, com essa resiliência, que mesmo sabendo que somos várias vidas, várias existências, né? Como nós estamos aplicando isso no nosso dia a dia? Me faz pensar muito também, Daiane, transformando em pergunta, como têm sido os nossos comportamentos, como temos reagido, que respostas nós temos dado, digamos, não para a sociedade como se eu vivesse para fora, mas porque a resposta ela primeiro passa por mim. Então, que respostas eu tenho dado a tudo o que me chega, não é? E compreender, aí eu vou reforçar isso, Dani, porque a gente ouve muito isso no movimento espírita. Existe, não sei se criou-se uma fala sobre isso, de dizer que espírita gosta de sofrer, porque, digamos, aceita, é resignado, agradece, por exemplo, pelas coisas boas e pelas coisas ruins que lhe chegam. E Joana vai falar sobre isso, né? Que essa conduta da gente conseguir agradecer e transformar os nossos comportamentos, como Paulo, de tudo, né, se comportar aí com alegria, essa conduta ela traduz maturidade saudável, né? Porque não se trata de uma eleição pessoal pelo sofrimento, mas de uma aceitação consciente e natural do fenômeno dor, que faz parte do curso evolutivo. Então, parece que às vezes a gente está vivendo como se a gente nunca fosse morrer. E não dizem que essa é a única certeza que a gente tem? Então, eu não quero agora, não. Eu ainda tenho que melhorar bastante. Mas vamos! Vamos, porque estamos de passagem. E o quanto negar isso me tira do meu consciente, digamos assim, Dani. O quanto medo de viver, o quanto medo de se aperceber, né? Com os nossos defeitos. O quanto nós temos esse medo, o quanto nós temos o medo de sermos julgados. Será que eu tenho medo de ser julgado porque eu estou julgando demais? Será que eu estou reclamando porque eu não consigo olhar a gratidão que recebo? Então, assim, são exercícios, por exemplo, que eu vou fazendo em mim no dia a dia. Quando me pego reclamando, reclamãozinho da estrela, que nem fala, assim, existe até um brinquedinho. Ah, tá reclamando. Por que eu estou reclamando? Será porque eu não consigo enxergar a gratidão no meu dia? Será que eu não consigo olhar para a janela e dizer assim, cara, graças a Deus que hoje tem um sol lindo e não reclamar dos 35 graus de calor? Então, sabe, são coisas que você começa a olhar no seu dia a dia como sombras que você precisa encarar, que você precisa trazer para o seu consciente e saber, cara, em algum momento você reclama, em algum momento você é imperfeito, algum problema vai dar medo, em algum momento você julga. E aí, como nós vamos trabalhar isso? Bom, então como nós vamos trabalhar, Dani? Vamos trabalhar com gratidão, que é a nossa proposta.
para finalizar esse episódio de hoje, vamos fazer um apanhado, então, de tudo que ela traz nessa introdução sobre como a gratidão, efetivamente, comprovadamente, é o nosso melhor remédio. E eu volto, o povo deve ficar tonto, né? Eu volto para a página 34, onde ela vai falar que, então, a gratidão, ela desempenha uma função psicoterapêutica de suma importância, pelo fato de entender as ocorrências do dia a dia, mesmo aquelas que possuem conteúdos perturbadores, não podendo interferir no comportamento equilibrado, né? E novamente vai falar de consciência, que esse amadurecimento psicológico desperta a consciência. Mas a primeira dica, então, gente, gratidão. Gratidão é psicoterapia. O que você destacou aí de gratidão, Dani? Eu já fui para a página 35. Quando alguém consegue a experiência da gratulação, mesmo de referência aos insucessos, que podem ser considerados como experiências que ensinam a agir com responsabilidade e retidão, alcança o patamar em que esta deve ser vivida. Continuando na página 35, Joana nos diz que a arte da gratidão, que é a ciência da afetuosa emoção pelo existir, leva a condutas de aparência paradoxal, como, por exemplo, no caso das aflições e dos desaires. E aí esses desaires que são vexames, deselegâncias. Ju, para a gente arrematar, então, uma leitura rápida aqui eu achei um dos parágrafos que seria uma conclusão perante o sofrimento, para a gente ver se a gente se organiza. Quando se admite o hábito de agradecer, os morbos emocionais da ira, que se converte em ódio, da mágoa que se transforma, que se torna desejo de vingança, da inveja que anela pela destruição do outro e, sucessivamente, não encontram áreas na psique para tornarem-se tormentos. É o terreno, né, Dani? Se a gente todo dia a gente ir lá e arrancar as ervas daninhas, a gente deixar limpo, a gente adubar, a gente regar, né? As nossas doenças, digamos assim, elas não vão encontrar esse lugar, né? E a alegria de ser grato proporciona entender-se a pequenez do ofensor, a jactância, a fatuidade do perverso, a fragilidade daquele que se faz adversário. Uma emoção de tranquilidade preenche todos os espaços íntimos do self nos quais se desenvolveriam os sofrimentos inferiores. Ou seja, trocando erva daninha por bons pensamentos, nós temos um terreno muito bonito para plantar um gramado. Sim. Bom, e finalizando então, Dani, efetivamente no último parágrafo dessa nossa primeira parte, Joana diz: de igual maneira, mesmo quando se recebe o anúncio de uma enfermidade irreversível, de um acontecimento grave e mutilador, a gratidão ensejará viver-se plenamente cada momento, ante a convicção racional da sobrevivência ao corpo somático, sempre credor de toda a gratidão, por conduzir-se como um doce jumentinho do self, consoante o denominou o irmão Alegria de Assis, o luminoso, sempre grato a Deus por tudo, inclusive pelo momento em que se lhe acercou a irmã morte. Ela fala aqui de São Francisco de Assis, que em tudo dava graças, né? E como a gente falou hoje, né, de reencarnação,
é esse convite, convicção racional da sobrevivência, saber e compreender que tudo ou qualquer coisa que se abata sobre nós, digamos assim, é algo transitório e passageiro. E não precisamos ter o comportamento, digamos assim, de precisar ver para crer, não é? É só a gente se permitir olhar para tudo o que nós somos e ir cuidando de pouquinho em pouquinho. É isso, Ju. Tá tudo em nós, né? Resumindo aí, a gente precisa olhar para dentro. É difícil, não é fácil, mas também não é impossível. E é um exercício diário. É um exercício minuto a minuto da nossa vida para que a gente possa caminhar para uma gratidão mais espontânea no nosso dia a dia. Sim. E Dani, que bom que está em nós, porque ninguém muda ninguém. A gente não consegue mudar o outro. A gente não consegue colocar alguma coisa na cabeça do outro. Então, por mais que a gente aqui, por exemplo, nesse episódio, nesse trabalho do Aprendiz de Joana, a gente tenha a intenção, a gente queira contribuir, né, com o desenvolvimento do outro, para que percebam a beleza da gratidão, nós podemos apenas cuidar do nosso jardim. Exatamente. Estou arrancando umas ervas daninhas aí, fica tranquilo. Eu já ia falar, passa aqui em casa para arrancar as daqui, mas como o trabalho, eu acabei de dizer que eu é que preciso fazer, não é? Depois você marca uma hora lá no divã e a gente resolve isso, tá tudo bom. Ju, beijo para você, beijo a todos, muito obrigado, grato pelo nosso momento. Espero que a gente consiga cada dia botar um pouquinho mais de grama nesse jardim, arrancar umas ervinhas aí e ir crescendo. Ok. Vamos fazer exercício ao vivo de gratidão, 18 horas, quinta-feira? Exatamente. Temos pegadinha. Pegadinha não. Vamos, já que a gente falou tanto da beleza da gratidão, vamos propor um exercício para quem estiver ao vivo com a gente, de agradecer. Vamos propor, sim, com certeza. Então, eu vou começar pelo editor do programa. Agradecimento especial, então, ao nosso editor, que tem um trabalhão danado, né? De ficar assistindo a gente várias vezes. Muito obrigada a todos que estão com a gente. A gente se despede, porque senão eu e Daniel é uma coisa de louco. A gente passa o dia aqui. Beijo. Beijo.